Fisioterapeuta, por que a relação entre captação e conversão pode ser a pedra fundamental do seu negócio? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Romulo Ordini e nesse vídeo eu vou te mostrar a relação entre captação e conversão e o quanto você tem que estar muito atento a esse processo para que isso gere uma saúde financeira para o seu consultório muito grande. Olha só, preciso que você pense em algumas coisas. O quanto você já gastou em dinheiro mesmo para fazer a captação dos seus pacientes. Você faz esse processo ou não? Ou você deixa isso pro acaso, né? Os pacientes vão chegar de algum jeito no meu consultório, eu não preciso gastar dinheiro com isso, com essa captação. Um paciente divulgando para o outro já está bom demais, a minha agenda já está boa, e aí você vai ver, sua agenda tem um monte de oscilação, tem um monte de buraco e você não sabe o que está acontecendo. Então aqui é um processo muito importante que você tem que levar em conta, é o quanto você está investindo na captação dos pacientes. O quanto você faz um tráfego aí, um tráfego pago na internet, Google, então coisa de YouTube, Facebook, Instagram, o quanto você realmente está investindo para que esse seu paciente, que ainda não é seu paciente, que ele te conheça, que ele saiba que você pode ser uma solução para ele. Você está investindo nesse processo de captação, isso é muito importante para a vida do seu consultório. Você tem que ter esse processo muito em mente. Hoje em dia não dá mais para ficar só esperando que um paciente divulgue para o outro. No meu começo de formação foi assim, isso lá no começo dos anos 2000, né? Quase no século passado já, né? Não sou tão velho assim, mas a minha formação começou, né? Me formei em 2001, então lá no começo era um pouco isso, a gente não tinha internet para ficar divulgando assim, era muito pouco que a gente tinha, né? Google nem tinha, existia Alta Vista, né? Então olha lá, esse processo aqui a gente tem que entender ele e utilizar da melhor maneira possível. Hoje em dia não dá para ficar esperando um paciente divulgar para o outro e achar que isso vai encher a sua agenda. Esse é um processo muito lento, que demora demais e a sua finança vai indo lá pro ralo, vai indo lá por água abaixo. Ok? Então, é importante que você tenha no seu fluxo de caixa lá uma certa reserva para que esse dinheiro seja investido na captação, que você divulgue seu conteúdo, um seu vídeo, um texto seu, explicando para o seu paciente o que você faz. Como é que seu paciente vai saber que você faz o que você faz se você não se divulga? É importantíssimo esse processo hoje em dia no seu consultório. Ah, mas eu não quero aparecer. Então faz um conteúdo, mas é importante que você apareça. Mas faz um conteúdo, faz um texto, começa a divulgar assim, tira uma foto sua, mas vai se divulgando. É importante que esse paciente saiba que você consegue, que você tem as ferramentas para tratar dele, ok? Porém, aqui tem um grande porém em relação a esse dinheiro investido. Não adianta nada você investir dinheiro em captação de pacientes. Então você tem lá, né? Você sabe fazer gestão de tráfego na internet, ou você tem um gestor de tráfego, então você gasta grana lá para fazer esse processo. Esse conteúdo está sendo divulgado na internet, está chegando nas pessoas e elas estão ligando no seu consultório. Olha que maravilha, gente. Que maravilha, um paciente se interessou pelo seu tratamento e está ligando para você, para agendar uma consulta. E aí o que acontece? Esse paciente ele não é convertido por uma falha gigantesca no processo lá na frente do seu consultório. Esse paciente que te ligou, olha a dificuldade que é um paciente, gente, chegar e ligar para você e você já conseguiu esse processo. Você já conseguiu fazer com que o paciente se interesse pelo seu serviço, te ligue para agendar uma consulta. Você gastou, você investiu nesse paciente que está te ligando. E aí, por uma falha gigantesca no processo, esse paciente não é convertido para a sua consulta. O que aconteceu aqui? Onde está esse erro? É fundamental que você entenda que esse processo de conversão, ele dá a mão. Ele anda de mão dada, os dois, ó, conversão e captação, os dois de mãozinha dada passeando no shopping. Né? Então, isso aqui é muito importante, gente, que esses processos eles se comuniquem. Se o paciente ligou no seu consultório, é obrigação que esse paciente entenda o que é feito no seu consultório, o que você gera de valor para a vida dessa pessoa, as transformações que você gera na vida dela,
para que ela possa ser convertida num paciente seu. E depois um outro processo ainda aqui, que a gente não está falando nesse vídeo, mas é a adesão desse paciente ao seu tratamento. Uma coisa que eu sempre brinco, né? E falo que ainda não fui patrocinado pela Dorflex, mas um dia você, né? Não, nem quero, tá? Mas aqui a gente não pode ser um Dorflex caro, gente. E o que é o Dorflex caro? É o paciente que te ligou, converteu, ele foi na sua consulta e nunca mais foi. Ou seja, esse paciente tinha um prognóstico aí de 5, 6 consultas e ele foi só uma consulta e não vai mais. Isso é uma outra parte do processo, que a gente vai ter um outro vídeo falando disso, mas aqui, esse processo, ele tem que andar de mão dada, gente. Tá? O paciente que foi captado, que você investiu um dinheiro para que ele saiba que você é a solução para a vida dele, é importantíssimo que exista um processo de conversão aqui, que esse paciente entenda o valor da sua consulta. E aqui ó, tem algo muito interessante, né? Você sabe quais são as duas objeções universais? Ou seja, duas objeções que todo mundo fala para deixar de fazer alguma coisa. É tempo e é dinheiro. O paciente que está te ligando, que ele se interessou pelo seu tratamento, tenha em mente, a primeira objeção dele vai ser dinheiro. Ah, não, esse tratamento é muito caro. Quando esse paciente fala isso, você pode ter clareza de que aconteceu uma coisa. Esse paciente não viu o valor que você gera para a vida dele na transformação do que ele precisa. O paciente tinha dor para correr, tinha dor para fazer uma atividade que ele gosta de fazer e ele não conseguiu entender que você é a transformação que a vida dele precisa. Então esse processo na conversão tem que estar muito claro. Ou é você que faz ou é sua secretária que faz. Mas quem faz esse processo de conversão tem que mostrar esse valor para a vida do paciente. Ele tem que entender claramente que você é a solução para que ele volte a fazer as atividades que ele estava fazendo. É fundamental isso. E esse processo ele tem que acontecer. Se esse paciente liga e ele não é convertido em seu paciente, esse dinheiro seu aqui investido para captação, toda hora ele está sendo jogado fora. Você está rasgando dinheiro. Ok, gente? Então essa grana que você está investindo na captação, ela tem que voltar para você. Você tem que ajudar uma pessoa que está te procurando. Mas ela tem que ser um paciente convertido, que você possa ser a solução para esse paciente. Então, se você não tem esse processo muito claro, aqui, esse processo de conversão muito claro, você tem que começar a entender onde estão as falhas nessa conversão. Ou é o paciente que liga já perguntando assim, olha só se não é isso que acontece com você. O paciente liga no seu consultório e fala assim, eu queria marcar uma consulta com o Dr. Rômulo, quanto que é a consulta? Não é a primeira coisa que o paciente fala, geralmente. Antes disso, o que é importante você fazer? Você ouvir esse paciente, você entender o que ele está precisando, você entender quais são as dores desse paciente, onde está acontecendo essa dor, quando está acontecendo essa dor e o mais importante, o que está sendo limitado na vida dele por conta dessa dor. O que está acontecendo que esse paciente não está conseguindo fazer as atividades que ele quer fazer. E quando você ouve isso, você entende o processo dele, está na hora de você refletir agora. Bom, isso que ele está acontecendo com ele, eu consigo tratar. Eu tenho a solução para esse paciente. Então é importantíssimo que se você tem a solução para esse paciente, que ele seja então convertido em um paciente seu a partir desse momento. Então estudem muito esse processo de captação e conversão. Tem muito conteúdo aqui no canal para você ir aproveitando para entender esses processos, o que fazer em cada uma dessas etapas. Mas hoje entenda claramente isso. Esse paciente que foi captado, ele entendeu, ele percebeu que você pode ser a solução dele. E essa possibilidade de solução não pode ser perdida nesse processo de conversão. Aqui, por exemplo, se você tem uma secretária que não sabe conversar com o paciente, que é grossa, que faz piadinhas fora de hora, que grita no telefone com o paciente, você acha que esse paciente vai ser convertido? Você acha que esse paciente que já está precisando de uma atenção, é isso que ele quer ouvir? Entenda o processo e corrija esse processo. Se tem muita gente ligando no seu consultório e esses pacientes não estão agendando a consulta com você, o que está acontecendo? O que está acontecendo que esse paciente te liga e não agenda uma consulta com você? O que está acontecendo de erro nesse processo? Isso aqui é algo que gera a saúde financeira do seu consultório. Se você não tem avaliações no seu consultório, pode ter certeza que no longo prazo a saúde financeira ela vai começar a cair.
E como eu falo, eu sempre falo aqui no canal, eu acompanho meus processos muito diariamente. E se eu tenho, por exemplo, uma semana que tem menos avaliações do que eu espero ter, eu já tenho certeza que em algum momento isso aqui pode ter algum problema financeiro. Então eu já tenho que ver o que aconteceu e vamos corrigir. Uma coisa que eu faço constantemente, semanalmente, eu tenho um relatório semanal. Os pacientes que ligaram, os pacientes que agendaram, os pacientes que desmarcaram, os pacientes que cancelaram. Toda semana a gente faz isso. Eu atendo de segunda a quinta-feira. Na quinta-feira, à tarde, a minha secretária me manda um relatório de tudo que aconteceu no consultório. Importante que você entenda esse processo. Então você tem que entender esse processo de captação e conversão e entender que eles estão de mão dadas. Ok, gente? O paciente que ligou, ele entendeu que você é a solução para ele. Então ofereça a solução para ele. Espero que esse conteúdo tenha valido muito a pena para você, assim como valeu para mim durante a minha formação até hoje, quando eu fui entendendo esses processos, como isso mudou a minha vida no consultório. Você que está aqui, está gostando, você é um fisioterapeuta imparável e todo fisioterapeuta imparável, ele é grato. Então você não pode ser um fisioterapeuta imparável e ingrato. Então ó, clica aqui no curtir esse vídeo, se inscreve no canal caso você não esteja inscrito ainda, compartilha esse vídeo com quem você percebe que está precisando desse processo, que está necessitando também, assim como você pode estar precisando, essa pessoa também pode estar precisando. Então compartilha com ele esse vídeo, se inscreve aqui para que esse canal cresça e exploda no mundo e que a gente consiga cada vez mais chegar em mais fisioterapeutas para que essa missão minha de transformar a vida do fisioterapeuta, que o fisioterapeuta seja valorizado, ela aconteça de forma muito rápida. Te vejo no próximo vídeo.